Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo a gente vai comentar aí sobre a rodada 7 do Campeonato Mineiro, especificamente o jogo envolvendo o Cruzeiro e América lá no Mineirão. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar aí direto já desse jogo aí. Foi um jogo onde o Cruzeiro vinha de uma crise muito grande depois de ter ali vencido o Betim lá no finalzinho, né, do jogo, uma partida muito difícil. Também tinha perdido para o Atlético Mineiro e no meio da semana teve um jogo com o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro perdeu para o Curitiba de virada jogando lá no próprio Mineirão. Então isso criou ali um clima de tensão muito grande entre a torcida principalmente, né, e o treinador Tite, e muito se falava que após esse jogo contra o América, se o resultado não fosse um resultado positivo, poderia até ser que o Cruzeiro não continuaria com o Tite ali pelo restante da temporada. E aí esse jogo contra o América deu a vitória ali para o Cruzeiro, acalmando um pouco ali os ânimos, né? E acho que tem algumas coisas para a gente considerar e pensar a respeito desse jogo, né? Foi um jogo onde o Cruzeiro, na minha opinião, não fez uma grande partida e conseguiu fazer um gol logo no começo do jogo, que facilitou bastante ali, né? Mudou completamente a cara da partida, porque o América, teoricamente, né, teria que partir para cima do Cruzeiro, né, para conseguir ali o resultado, e isso, de certa forma, já deixava o jogo um pouco mais tranquilo para o Cruzeiro. E esse gol foi assim, num lance que, na minha opinião, é questionável, e o gramado estava muito molhado, né? Foi um período ali que choveu bastante, e isso dificultou ali a bola rolar ali, né, no primeiro tempo. E ali, logo no primeiro lance, a gente já teve esse pênalti ali a favor do Cruzeiro, que, na minha opinião, foi um pênalti questionável, tipo, antes de 1 minuto de jogo, né, o juiz dá aquele pênalti, um lance que você poderia até interpretar como tenha acontecido um toque ali, né, do goleiro do América em cima do Gerson, mas assim, a bola já não estava mais em disputa, o campo estava molhado, o primeiro lance do jogo, então acho que talvez poderia ponderar todas essas questões, né, mas enfim, o pênalti foi marcado ali para o Cruzeiro, né, e aí a coisa ficou mais tranquila. O América, né, estava jogando ali numa tentativa de colocar a bola no chão, de fazer ali um jogo mais de movimentação, mais técnico ali no meio campo. As jogadas até funcionaram muito bem ali pelo lado direito, né, do América, né? Você tinha ali o Segovia e o Léo Alabá, acho que é esse o nome dele, né? Muito bom jogador ali, os dois estavam funcionando bem ali, mas aquele campo, naquela situação, a coisa ficava um pouco complicado. E ainda no primeiro tempo teve um segundo gol do Cruzeiro, que esse, na minha opinião, realmente estava impedido, que o juiz validou esse gol, né? Foi no VAR, o VAR traçou ali uma linha, assim, a gente não entende ali qual que é a lógica ali dessa linha, e marcou ali, confirmou o segundo gol do Cruzeiro, né? No segundo tempo, o jogo foi relativamente ali até equilibrado, o América criando algumas chances, o Cruzeiro no contra-ataque ali respondendo com o Caio Jorge ali perigoso, mas nada demais aconteceu. No finalzinho do jogo ainda o Cruzeiro colocou ali alguns garotos ali, principalmente alguns colombianos ali que o Cruzeiro contratou. Eu pensei que fosse dar uma movimentação maior no jogo, né, que fossem fazer alguma coisa ali, né, realmente matar o jogo. Isso não aconteceu. Bom, em suma, o Cruzeiro não fez uma grande partida, na minha opinião, achou 2 gols ali, teve ali o famoso apito amigo, assim, na minha visão, foi um apito amigo. O América teve dificuldades e foi um jogo que talvez ali não tenha, esse placar de 2-0 não transparece o que aconteceu dentro do jogo. Foi um jogo relativamente ali equilibrado, onde você não teve uma superioridade aí grande do Cruzeiro. E daí a gente começa ali nossos questionamentos em relação principalmente ao campeonato estadual, né? Bom, a gente vê que existe um esforço muito grande para se ter Cruzeiro e Atlético na final, e mais do que isso, desde antes do início do campeonato, a gente vê na imprensa a Federação Mineira
se manifestando, né, alguns jornalistas ali comentando a respeito disso, que na final, no Mineirão, vai ter torcida dividida, como era antigamente, né? Quem acompanha futebol há mais tempo, né? Que desde os anos 90 para trás, né? Antes você tinha ali no Mineirão, nos jogos, né? Nos clássicos, né? Mesmo Atlético e América, Cruzeiro e América também, você tinha a presença das duas torcidas de forma dividida. Então, assim, não era só aquela carga ali de 10% dos visitantes para a torcida rival. Era uma carga maior, né? Então, assim, basicamente o estádio ficava meio a meio, né? O Mineirão era um estádio público, então, assim, tinha muito essa conotação de ser algo, assim, que não tinha um dono. Então, quando você tinha o clássico, né, o jogo dos dois times dali da capital, principais ali, Cruzeiro e Atlético, você tinha o Mineirão dividido. No entanto, com a questão ali de violência ali, de briga de torcidas, né, ao longo dos anos 2000, nos anos 90 também tinha, mas isso foi chegando a um ponto insustentável onde que meio que acabou com isso, né? E isso não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Você vê que em São Paulo isso não acontece mais, no Rio de Janeiro não acontece mais, no Rio Grande do Sul sempre já foi, cada time teve seu estádio, uma lógica diferente. Mas onde você tinha esses estádios grandes, que você tinha essa divisão de torcida, como principalmente Belo Horizonte e Rio de Janeiro, onde se tem o Mineirão e Maracanã, não se tem mais, né? Então a Federação Mineira vem propagandeando isso, né, dizendo que será o clássico dessa maneira. Então, a gente vê que desde o início do campeonato existe um esforço ali grande para que se tenha Cruzeiro e Atlético na final. E mais do que isso, né, seria interessante o Cruzeiro chegar na final, o Cruzeiro classificar como o primeiro colocado geral, para que essa final aconteça lá no Mineirão e não aconteça lá na Arena MRV, caso o Atlético fique em primeiro colocado geral. Isso meio que já deixa de lado os outros times. E aí, como é que fica o América? Como é que fica os outros times aí? Não podem chegar na final? Como que seria isso? Então a gente vê que no campeonato estadual, na minha visão, existe ali realmente um esforço para se fazer Cruzeiro e Atlético na final. Acho que existem motivos ali econômicos ali para isso. Evidente que se chegar o América na final, vão perder dinheiro, né? É muito melhor que chegue Cruzeiro e Atlético, tanto para a federação quanto para a mídia esportiva, para os patrocinadores. Economicamente é mais viável o clássico entre Cruzeiro e Atlético, né? Então, se existe ali uma tendência muito forte a, entre aspas, privilegiar esses dois clubes, né? E aí a gente questiona para que tem estadual então, né? Se esses times aí que não são Cruzeiro e Atlético vão ali ser simplesmente coadjuvantes, né? Então faz um torneio logo entre Cruzeiro e Atlético e resolve a parada, né? Decide ali quem é o melhor apenas entre os dois. Eu acho que é uma vitória que ela é muito ilusória, o Cruzeiro ainda não apresentou um grande futebol, ela dá um respaldo aí para o Tite. Como eu já fiz aqui outros vídeos, eu acho que ainda é muito cedo, né, para a gente fritar o Tite, dizer que ele não é bom treinador, que ele não presta mais e precisa de tempo ali. Mas com essa vitória, sim, ele ganhou um respiro, mas acho que o Cruzeiro ainda não mostrou um grande futebol, né? Não se provou ainda. O América é um adversário que tem ali suas limitações, é um time que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e mais do que isso, o gramado ontem do Mineirão, ele estava em condições lamentáveis. Eu até me questiono se no primeiro tempo ali, aquela drenagem ali do Mineirão, ela não estava fechada, né? Eu nunca vi o estádio do Mineirão daquela maneira, né? Tinha uma chuva, né? Choveu bastante, mas assim, a drenagem do Mineirão é uma drenagem boa, é um estádio de Copa do Mundo. Então, será que aquela drenagem não estava fechada intencionalmente ali para que o jogo realmente não corresse? Porque no segundo tempo parece que a água escorreu toda. Então, assim, são coisas que você vendo de longe você se questiona, né? E realmente coloca ali, realmente em xeque ali essa questão do que é esse campeonato, né? Para que vale esse campeonato estadual, já que o foco principal vai ser essas duas equipes, né? Bom, essas foram as minhas impressões sobre essa vitória do Cruzeiro, uma vitória importante, colocou o Cruzeiro aí como o melhor colocado geral, né? Vai decidir isso na última rodada, mas basta vencer o seu jogo aí, que vai ser o primeiro colocado geral, mas ainda questiono o desempenho do Cruzeiro durante essa temporada. Deixa aqui nos comentários a sua opinião.
Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.